Bom, pessoal, boa noite. É, Nós vamos continuar a aula, certo? Lembrando que eu mandei, né, o modelo de monografia para vocês, né? Mandei também os slides, né? Os slides dessas aulas aí que a gente está tendo. Eu gravei e coloquei as gravações lá, né? O que foi que eu pedi? De início, né, eu pedi o tema, né? Logo após o problema, né, as hipóteses, a justificativa, os objetivos, tá certo? Isso para a gente iniciar a introdução. E outra aula eu já falei sobre o modelo de monografia, sobre, sobre o referencial teórico, né, que é o capítulo 1, no caso, e como você fazer um referencial teórico. Como você também fazer as citações diretas e as citações indiretas, né? Como também falei que vocês poderiam falar comigo no WhatsApp, né? Para a gente conversar sobre o trabalho. Muita gente já mandou, né? Já deu ok, algumas coisas que já mandaram, tá certo? Qualquer coisa vocês podem ficar à vontade também. Essa parte do referencial teórico do capítulo é muito mais complexo, né? Vai demandar muito tempo, vai demandar muita leitura, vai demandar muita paciência, né? Para poder escrever, certo? Eu peço que vocês fiquem dando uma olhada nas aulas, né? Também vocês podem explorar o meu canal lá, os outros vídeos que eu tenho no canal. Eles estão dando dicas, né? Eu dou dicas, né? Em outras aulas que eu já tive com essa disciplina, tá certo? Em outras turmas, né? Turmas de pedagogia também, turma de educação física, né? Essa disciplina, ela pode ser trabalhada, né? Ela é trabalhada em toda a área do conhecimento científico, né? Por isso que eu ministro aula para diversos cursos, né? De metodologia científica, TCC, essas coisas. Tá certo? Aí vocês podem olhar lá. Hoje, nós vamos ver a metodologia. A gente vai dar uma olhada na metodologia. A metodologia também é um processo um pouco complexo, né? Eu indico vocês iniciarem a metodologia quando vocês estiverem terminando o capítulo 1 do trabalho, certo? Lembrando que hoje eu acho que a gente já finaliza as aulas online para a gente ficar somente nas aulas por WhatsApp, né? As dúvidas vão surgindo e vocês podem ir falando comigo lá vocês podem falar comigo lá no privado, tá certo? No WhatsApp. Eu vou colocar aqui aquele modelo lá que a gente estava trabalhando na última aula, certo? Esse, esse modelo, né, a gente estava trabalhando sobre o referencial teórico, né, que é o capítulo 1. Lembrando que vocês devem colocar títulos nesses capítulos, né, ou subtítulos, né, dependendo de cada tema. Né? Por exemplo, meu tema é os benefícios da caminhada para o idoso, eu posso, iniciando falando o conceito de idoso, né, falando da caminhada e depois falando dos benefícios, sim, da caminhada para o idoso. Então, você tem que apresentar o tema para quem vai ler o seu trabalho, né? Pronto.
Na metodologia, pessoal, vocês podem escolher dois tipos de pesquisa, tá certo? Quais são? Né? A pesquisa de campo, né? E ou somente a pesquisa bibliográfica. A pesquisa de campo, você vai ter que ir a campo, né? O nome já diz, ir a campo de pesquisa, ir numa escola, ir numa academia, ir em algum lugar que você queira fazer essa pesquisa, tá certo? É, agora, só um momentinho. Então, vocês podem ter uma pesquisa de campo, né? E ou uma pesquisa bibliográfica. A pesquisa bibliográfica é aquela pesquisa que você faz utilizando os trabalhos, né, já publicados sobre a sua temática, né? Você vai só fazer uma pesquisa bibliográfica sobre, de achados na internet, de livros que falam sobre a importância da sua temática, né? Que falam sobre a sua temática, tá certo? E o trabalho de campo, como eu falei, você vai falar do campo de pesquisa. É como se fosse um estágio, certo? Só que você vai observar, analisar o seu objetivo de estudo, né? O seu objeto de estudo. Por exemplo, metodologia, né? Você vai colocar metodologia e seria o 2, né? Metodologia. O 2.1 seria a abordagem a abordagem da pesquisa, né? Isso aqui, pessoal, isso aqui é só os autores que falam sobre metodologia, os autores próprios da metodologia, que todos vão usar. Por exemplo, quem vai falar da caminhada para o idoso vai ter os autores específicos, né, dessa área. Quem vai falar de educação, os autores específicos da educação. Mas quando chega na metodologia, todos os autores, né, todos vocês vão falar, vão citar autores como Lakatos, Marconi, Severino e Minayo, tá certo? Que são os autores próprios da metodologia científica. Então, o 2.1 você vai dizer qual a abordagem da sua pesquisa. No caso, eu já coloquei até o modelo aqui, ó. Vocês irão falar assim, tipo, a pesquisa, o trabalho possui, né, uma pesquisa qualitativa, pois, segundo o Gil é outro autor que fala sobre metodologia, né? Você vai dizer que sua pesquisa é qualitativa, né? Por quê? Porque ela trabalha com pessoas, né? Você vai trabalhar com pessoas, não com números, né? Se fosse com números ou estatística, seria quantitativa. Então, a pesquisa de quem trabalha com pessoas, seres humanos, fenômenos humanos, é uma pesquisa qualitativa. Então, você tem que dizer que sua pesquisa é qualitativa, mas dizer o conceito dessa pesquisa. O que seria uma pesquisa qualitativa? Você não vai inventar esse conceito. O que você vai fazer? Colocar uma citação direta ou indireta. No caso, aqui é uma citação direta, indireta. Por exemplo, pois segundo o Gil 2000, né, o ano 2000, a pesquisa qualitativa corresponde a. Então, você vai dizer, né, você vai fazer a anotação do conceito segundo o Gil. É um exemplo, mas pode ser segundo Lakatos, segundo Marconi, segundo Severino, segundo Minayo. Professor, como é que eu vou achar esses conceitos? Ou na internet ou em livros de metodologia científica. Mas eu indico que vocês pesquisem na internet. Como que eu vou fazer isso? Vocês colocam assim no Google: pesquisa qualitativa segundo o Gil, PDF, ou segundo Lakatos, PDF, Marconi, Severino, Minayo, colocando PDF. Vai aparecer vários trabalhos que já fizeram uma pesquisa qualitativa e já conceituaram esse tipo de pesquisa. Aí vocês fazem essa citação, tá certo? Mas também vocês têm que dizer que a pesquisa de vocês é descritiva.
Por que descritiva? Né? Porque vocês vão fazer uma descrição. Uma descrição. Então, vocês dizem também que a pesquisa de vocês é uma pesquisa descritiva, pois, segundo Severino, 2007, por exemplo, a pesquisa descritiva corresponde a isso, isso e aquilo, né? A descrição dos fenômenos humanos, né? Então, você vai dizer, segundo Severino, segundo Lacato, segundo Marconi, então, tem vários trabalhos que vão fazer essa citação, que vão conceituar esse tipo de pesquisa. Então, vocês pegam esse conceito lá. Na internet seria melhor, certo? Vocês têm que dizer e têm que fazer citação. Pronto. Outro exemplo. Outro exemplo, não, continuando, né? No mesmo lugar, vocês podem dizer que a monografia utilizou, né? Está aqui, ó. A monografia utilizou-se de pesquisa bibliográfica, pois, de acordo com Marconi, 2006, por exemplo, a pesquisa bibliográfica é de suma importância para a realização da pesquisa, pois é, vai à procura de fontes na internet, de livros, revistas, né, jornais, para o embasamento teórico, né, da pesquisa. Eu dei um exemplo do conceito. Aí vocês vão pesquisar esse conceito de acordo com um desses autores. Estou citando alguns, mas pode ser que tenha mais. Pode ser não, tem mais autores que trabalham sobre metodologia. E quem for fazer uma pesquisa de campo vai ter que colocar isso aqui, ó. Por exemplo, a monografia também utilizou-se da pesquisa de campo, pois, né, para Minayo, a pesquisa de campo é uma pesquisa essencial para aqueles que querem, por exemplo, ver os fenômenos em ação, né, no seu contexto, né, no seu lugar. Por exemplo, uma escola. Uma escola seria um campo, um universo de pesquisa, uma academia, e outros lugares que você queira fazer essa pesquisa. Vai depender de cada um, de cada pesquisa, né? Certo? Continuando, se você for fazer somente uma pesquisa bibliográfica, como eu falei, utilizando livros, artigos pela internet, vocês ficam só até aqui, ó. Ou só até aqui, ó. Pesquisa qualitativa, descritiva e bibliográfica, certo? Mas se você fizer de campo, você vai vir daqui, ó. Pesquisa de campo. Vocês vão ter que colocar o 2.2, que seria o local da pesquisa. O que é isso? Você vai detalhar o local onde você vai fazer a pesquisa, onde a pesquisa vai ser realizada, né? Por exemplo, se a pesquisa foi realizada numa escola municipal, aqui você vai dizer, a pesquisa foi realizada na escola municipal tal, localizado, né, no município tal, né, compreendendo quantas salas, tantos alunos, tantos professores, né? A escola trabalha com vários projetos, e tudo. Você vai detalhar o campo de pesquisa, o local da pesquisa. Com a escola, você vai detalhar, se for uma academia, se for uma cidade, se for, entendeu? Você vai ter que detalhar esse campo, esse local da pesquisa. Tá certo? O depois, 2.3, isso de acordo com se for pesquisa de campo. Realmente, se for pesquisa de campo, vocês terão que falar também sobre os sujeitos da pesquisa. São os indivíduos que ajudaram, que foram objeto de estudo. Por exemplo, minha pesquisa é sobre as dificuldades do professor de educação física na educação básica, na escola tal. Quais serão meus sujeitos? Serão os professores de educação física daquela escola. Se for um, se for dois, se for três, certo?
Então, como é que eu vou colocar aqui? Então, a pesquisa foi realizada com 2 professores de educação física da unidade ou da escola municipal pesquisada, né? Os 2 professores, vocês podem colocar que são do sexo masculino, feminino, né? São professores efetivos da rede municipal de ensino, né? Vocês não devem falar também deles, não dizendo o nome dos professores, que não é bom você colocar, identificar o nome dos sujeitos, né? Está, não é bom ficar colocando o nome dos indivíduos que você vai pesquisar, certo? Outra coisa, depois que você tem os sujeitos da pesquisa, você tem que dizer quais instrumentos de coleta de dados que você utilizou. Por exemplo, cada, é, vamos dizer assim, cada pesquisador ele tem um instrumento para coletar os dados. Por exemplo, se você for fazer tipo uma avaliação física de alguém, né? Você tem os instrumentos, tem balança, você tem outro tipo de instrumentos que vai fazer a medição da gordura, né? Os termos técnicos aí que vocês conhecem. Então, todo pesquisador tem um instrumento. No caso, vai depender de sua pesquisa. No caso, se a minha pesquisa é feita na escola, como é que eu vou saber as dificuldades do professor? Por exemplo, meu tema é esse. Quais serão as dificuldades do professor na escola básica? Como é que eu vou saber essas dificuldades? Com 2 instrumentos, sendo eles a entrevista e a observação. A entrevista é porque eu vou perguntar para ele, sim, professor, né, ou professora, quais são as dificuldades que você possui aqui? Ele vai dizer. Então, você vai saber quais são as dificuldades. E você também pode observar, você vai olhar a escola, por exemplo, a escola tem quadra, ou a escola não tem um local específico para as atividades físicas. Você vai ver a escola não tem o material, né? Aí uma estrutura física boa, os materiais o professor tem que comprar. Então, você vai, com observação e entrevista, você vai saber quais são essas dificuldades. Então, você vai dizer aqui, ó, a pesquisa utilizou como instrumento de coleta de dados, a pesquisa, né? Utilizou como instrumento de coleta de dados a entrevista e a observação. A entrevista, ela é caracterizada por, segundo o Gil, ou segundo o Minay, ou segundo o Lacato, você vai ter que conceitualizar também. A entrevista é um instrumento utilizado para isso e aquilo. E a observação também, segundo o Gil, é isso. É um instrumento, o principal instrumento do pesquisador, né, que é a observação. Então, você vai ter que colocar uma citação também para cada um desses instrumentos, né? Do conceito, certo? E os procedimentos metodológicos, né? Detalhar como foi realizada a pesquisa de campo. Então, a pesquisa de campo foi realizada com a entrevista e observação nas aulas de 2 professores de educação física, né? A entrevista foi realizada de maneira separada, contendo 10 questões, 10 perguntas cada entrevista, né? A entrevista foi realizada de maneira, vamos dizer assim, não muito formal, né? Foi informal, né? Sem pressionar o entrevistado, né? Deixando ele bem à vontade com as perguntas. Então, os professores nos recebeu a pesquisadora ou o pesquisador, vocês nos receberam de maneira solícita, né? Então você vai dizer o detalhe desse campo, certo? Então essa seria a metodologia. Quem fosse fazer somente uma pesquisa bibliográfica ficaria aqui, ó, né?
quem for fazer uma pesquisa de campo vai ter que fazer tudo isso aqui. Mas uma pesquisa bibliográfica também vai complicado, porque você vai ter que produzir mais. Lembrando que são 30 laudos. Então, você vai fazer de capítulos muita coisa, certo? Pronto, pronto. Então, é o seguinte, logo após a metodologia, vai ter outra sessão, né, outro tópico, falando das análises dos dados. É, a metodologia, muita gente vai dizer, professor, quantas laudas, metodologia? A metodologia vai depender da sua pesquisa. Vai ter metodologia que vai ser só uma lauda, que vai ser duas, que vai ser três, né? Vai depender da pesquisa. As análises, aí sim, que também vai depender também da sua pesquisa, que pode ser uma, duas, três, quatro laudas, vai depender realmente lá, da sua pesquisa, certo? Eu vou dar um exemplo de análise de campo feito em uma escola, certo? No caso, essa pesquisa de campo seria falando, vamos lá, sobre o lúdico, vamos dizer assim, o lúdico, né? Que seria o brincar, né? O entretenimento, a brincadeira, né? Não entretenimento, mas um entretenimento mais didático, né? No caso, com uma intenção, né? Para que os alunos tenham alguma habilidade ou competência, né? Segundo a BNCC, certo? Porque as brincadeiras ela também tem que ter intenção, tem que ser de acordo com o conteúdo, certo? Alguma habilidade ou competência. No caso, vamos lá, se o meu tema fosse sobre o lúdico, né, nas aulas de educação física, e vamos ter em mente que são quatro professores, uma escola grande, por exemplo, uma escola grande aqui da minha cidade, pública. Então, se eu fiz, vamos lá, se eu fiz oito perguntas para o meu sujeito, eu tenho que colocar, né? Análise do dado. A pesquisa foi realizada com cinco ou quatro professores, no caso aqui é quatro, da escola fulano de tal, né? A entrevista foi realizada com os mesmos, contendo oito perguntas. A primeira pergunta abordou o conceito de ludicidade e obteve-se as seguintes respostas. Então, eu vou colocar aqui, ó, a pergunta, o que o senhor ou a senhora entende sobre o lúdico, comente sua resposta. Então, eu vou colocar aqui, ó, a resposta do professor um, a resposta do professor 2, a resposta do professor 3 e a resposta do professor 4. Pode ser 2, 1, professor, vai depender da escola. Logo abaixo, eu vou ter que analisar, né? De acordo com as respostas dos entrevistados, foi percebido que a maioria deles, se não todos eles, sabem o conceito de lúdico, né? Como na fala do professor 4, que ele vai dizer que o lúdico é isso, isso e aquilo, né? Então, você vai fazer uma análise das respostas dos professores. Se são oito perguntas, e essa aqui é a primeira, vai ter o quê? Oito quadros desse aqui, com as oito análises, certo? Se esse quadro é da primeira pergunta, se são oito perguntas, então vai ter oito quadros. E esses oito quadros serão analisados por vocês. Pesquisa de campo. Ah, professor, mas eu vou fazer uma pesquisa sobre a importância da caminhada. Exatamente. No idoso. Então, você vai pesquisar quantos idosos? Por exemplo, aqui tem vamos dizer assim, um lugar onde os idosos fazem atividade física. Então, vou selecionar tantos idosos e eu posso fazer as perguntas.
para eles. Mesmo jeito aqui, cada pergunta é um quadro. O senhor, a senhora pratica exercícios físicos há quanto tempo? Quanto tempo? Você vai fazer análise. Senhora ou a senhora tem alguma diferença antes dos exercícios e depois dos exercícios? Vai dizer. Então, você vai fazer análise, tá certo? Do mesmo jeito. Isso numa pesquisa de campo. Eu gosto de colocar os quadros porque fica mais, né, dá para perceber melhor, fica mais didático, né? Pessoa que vai ler esse trabalho. Mas tem gente que não coloca quadro. Coloca só as respostas ou coloca algumas respostas mais importantes, então pode fazer só em texto, né? E para quem for fazer pesquisa bibliográfica, no caso, você vai dizer, né, de acordo com as pesquisas bibliográficas de sites, ou de periódicos, artigos encontrados na internet, observou que eles falam sobre a importância ou as dificuldades, dependendo do seu tema, as dificuldades do professor de educação física na educação básica, como, por exemplo, na pesquisa de fulano de tal, que fala que as dificuldades são essas, essas e essas, como também na pesquisa de fulano de tal, né, outro autor, né, são os autores, que vai falar que algumas escolas não possuem infraestrutura e isso o professor vai ter que rever a sua prática pedagógica. Então, você vai fazer uma análise também do que você achou na internet, né, ou nos artigos sobre o seu tema, tá certo? Então, essa é as análises. Vai demandar tempo, que você vai ter que colocar, separar as respostas, analisar cada resposta dos entrevistados, tá certo?